Oi gente, tudo bem? Eu fiz um post no meu mural faz um tempinho e eu vi que teve muita curtida, teve muita polêmica e realmente é uma questão muito recorrente para muitas pessoas, que é a questão da percepção da dinâmica da relação, né? Foi algo que eu aprendi com o meu coach relacional Ali Cravo e eu acho muito interessante porque era algo que eu não percebia também nos meus relacionamentos. Depois, olhando pra trás, eu vi quanta besteira eu já fiz, sabe? Por ser uma pessoa, às vezes, em algum momento chata, inconveniente ou invasiva. Pra quem não sabe o que eu tô falando, eu vou relembrar o post aqui, vou dar uma resumida, que era mais ou menos assim. Eu falava assim, bom, se você gosta de alguém, eu tava me referindo mais especificamente a relacionamento afetivo, seja homo ou heterossexual, tá, gente? Mas também serve para relacionamento de amizade, enfim, para qualquer tipo de relação. Se você se aproxima de uma pessoa, né, sei lá, você vai querer interagir com uma pessoa e a pessoa não é muito receptiva ao seu contato, se ela é indiferente, ou se ela não responde à altura, ou se ela é meio, sabe, não te dá muita moral, né? Se a pessoa, tipo, né, é meio blasé, tudo bem. De repente essa pessoa poderia não estar num bom dia, ela poderia ter brigado com o filho, com o pai, com o tio, com o marido, com o irmão, sei lá, poderia estar meio de TPM, meio virada no girar e não estava num bom dia. Ok, tudo bem. Então você passa um tempo, sei lá, uns dias, uns meses, sei lá, você vai e você tenta essa aproximação de novo. E aí, pela segunda vez, essa pessoa não é muito receptiva, né? Ela é grossa, ela é indiferente, ela não te responde, simplesmente deixa no ar, ou é muito lacônica. Você percebe que a dinâmica dela não é a mesma que a sua na forma de interação. Ok, mas você tá lá, né? Você tá apaixonado ou apaixonada pela pessoa, você tá obcecado, você encanou que aquele estrupício lá é o amor da sua vida. Só que a pessoa não sabe disso ainda, então você tem que ficar em cima. Você encanou que você tem que ficar em cima, obsessiva ali, até a pessoa te dar atenção. Aí você tenta um terceiro contato, né? E aí, nesse terceiro contato, novamente, ou a pessoa é indiferente, ou ela não te trata tão bem, ou ela marca alguma coisa com você e te dá o cano, não vai, ela nunca te corresponde à altura do seu envolvimento, da sua entrega ou da sua capacidade de doação. Ela está sempre dando menos do que você, ela está sempre nessa troca, o ritmo dela é muito diferente do seu. Ou porque você é muito excessivo, né? Ou porque você realmente não está percebendo o outro. A pessoa já te deu 3 cortadas, mas você está encanado. Não, você tá assim, não, porque essa pessoa é o amor da minha vida, só que ela não sabe, eu preciso fazer ela perceber que ela é o amor da minha vida. Eu já tô namorando com ela, mas ela não sabe, então eu vou dar uma chacoalhada nela pra ela ver que eu existo, né? E aí eu até dei um exemplo que é bem comum, que as pessoas falam assim, Gisela, eu encontrei o amor da minha vida, eu tenho que lutar por esse amor, então eu vou fazer de tudo pra essa pessoa me perceber. Eu vou lá alugar aquele carrinho Loucura de Amor, vocês lembram disso? Quando eu era adolescente tinha uma breguice, gente. A pessoa alugava o carrinho Loucura de Amor, né, e chegava... Chegava na casa da pessoa fazendo um forfé, né, tocando aquelas músicas, enfim, fazendo declaração pra pessoa na porta da casa dela. Era muito engraçado, teve uma época que isso daí era moda, né? Graças a Deus acabou isso daí, pelo menos não vi mais. Enfim, gente, então a pessoa faz um outdoor, né, na frente da casa do outro, se declarando, picha muro, coloca uma melancia no pescoço pro outro ver que ela existe e a pessoa não tá nem aí pra ela tá não. Porque eu tenho que lutar por esse amor, porque eu tenho que fazer, tem que acontecer. E o outro tá lá, e o outro tá, né, pra você, ele tá nem aí pra você. Ela tá ou tá indiferente, ou então você tá muito excessivo pra ela e a pessoa não tá correspondendo à altura, mas você tá lá, não, porque eu tenho que lutar por esse amor. Inclusive eu já fiz um vídeo sobre isso, que eu falava de amores obsessivos. E aí o que acontece? Quando você insiste num padrão de relacionamento assim, que é um relacionamento que só existe na sua cabeça, é um relacionamento idealizado e totalmente projetivo, porque você não está percebendo o outro, você não está exercendo a empatia, ou seja, você não está aquietando o seu ego para ver quem é a outra pessoa, você está idealizando que aquela pessoa é o amor da sua vida mesmo que ela não queira. Você tá querendo lutar por um amor, sendo que amor não tem que ter luta, gente. Amor é entrega, é você se render, é derretimento do ego. Se você tem que fazer muito esforço para aquilo dar certo, né? Se você tem que lutar e brigar e pegar em armas, que raio de amor é esse?
né? Aí você tá envolvido em poder social, em disputa, em guerra, isso aí é outra coisa, isso aí não tem nada a ver com amor. Pode ser uma crença que você tenha de que é preciso lutar para ter amor. Se você tem essa crença, a vida vai ser sempre uma guerra e você nunca vai atingir o amor assim. Porque o amor é justamente o oposto da luta, né? E aí você fica naquela obsessão. E aí, gente, eu sinto lhe dizer isso, mas a pessoa não quer saber de você. Eu sei que é difícil, né, a gente ouvir isso. Eu mesma, quando eu me pego pensando no passado, eu tenho muita vergonha alheia de mim mesma, de uma subpersonalidade que tomava conta de mim de sem noção. Gente, eu já cheguei é muita falta de percepção, assim. Hoje eu vejo e falo, putz, eu não acredito que eu fiz isso, cara, como eu era sem noção. Mas enfim, quando a gente tá idealizando, quando a gente tá distante da gente mesmo, a gente faz muita besteira, né? A gente dá várias mancadas por falta de percepção. Por exemplo, eu tava ficando com um cara, assim, tava declarado que a gente tava ficando, mas eu encanei que eu tava namorando com ele, eu encanei, tava ficando, sei lá, tinha ficado 2 ou 3 vezes, mas pra mim era namoro, na minha cabeça era namoro, entendeu? Mesmo que se não tivesse sido conversado, a mulher faz muito isso, né? E aí o que começou a acontecer? Eu comecei a cobrar dele comportamentos que eu achava, na minha idealização, na minha loucura, que era de namorado. Então, por exemplo, teve o aniversário dele, ele era um cara super reservado, assim, e teve o aniversário dele e ele não me convidou para o aniversário dele. Só que os amigos dele sabiam que a gente tava junto e os amigos dele me chamaram, porque o aniversário ia ser, sei lá, na chácara de um desses caras e o amigo dele me chamou pra ir. Só que ele não me chamou. Então, qual seria a lógica nesse momento? Eu não ir, porque eu não fui convidada pela pessoa que era aniversariante. E eu, tá, então eu vou. Aí eu fui. E aí, tipo, o cara, ele meio que. Hoje, na época eu não percebi isso, mas na época eu era tão sem noção que eu não percebi. Mas hoje, eu olhando essa situação, eu falo, meu Deus, o cara não queria que eu fosse, sabe? Não tinha nada a ver eu ir, não me convidou, mas eu, sem percepção nenhuma, apareci lá. Né? E hoje eu penso, nossa, que vergonha alheia de mim mesma. Como eu era sem percepção, sem empatia, eu projetei que aquilo era um relacionamento, eu projetei naquela pessoa coisas que eu queria que ele fizesse, então eu supus que ele também queria que eu fizesse aquilo por ele. Então foi total o projetivo, foi uma idealização do meu cabeção aqui, não teve empatia, não teve percepção. Hoje, quando eu lembro dessas coisas, eu falo, nossa, realmente eu não sabia me relacionar. Era um relacionamento totalmente projetivo. E muitas mulheres fazem isso. Eu falo mais de mulheres porque é o público que eu lido mais, tá, gente? É o público que eu conheço mais. Eu vejo muitas mulheres em relações obsessivas, né? Do tipo assim, sai com um cara hoje, sei lá, troca 5 palavras com o cara, dá um beijo e acha amanhã que o cara tem que ser o homem da vida dela e que ele vai casar, vai ter filho, já começa a pensar na educação das crianças, se vai colocar numa escola tradicional, numa escola Waldorf. A pessoa já começa a viajar na maionese e não vive o agora, ela não vê a realidade, ela nega a realidade para viver uma projeção. E sempre que a gente não tem essa percepção relacional, é isso que a gente está fazendo. Você entrou em contato com a pessoa uma vez, a pessoa não respondeu à altura, você entrou de novo, não respondeu à altura, ou te ignorou, não te respondeu, ou marcou coisa com você e não foi, né? Você tentou uma terceira, a coisa se repetiu. Poxa, hello! Vamos acordar, minha amiga, vamos cair na real que essa pessoa não te quer, que ela não tem interesse em você, ou que a dinâmica dela não é tão intensa quanto a sua, que você tá excessiva pra essa pessoa, que você tá sendo chata, tá sendo invasiva, tá sendo sem percepção. E eu não tô querendo te ofender, eu tô falando isso porque eu acho que a gente precisa ser um pouco enfática nisso pra ajudar, principalmente algumas mulheres que vivem relações muito idealizadas, a caírem na real. Porque a pessoa fica fantasiando uma coisa na cabeça dela que não existe, a realidade tá mostrando pra ela o contrário. Mas ela tá lá, não, sabe, porque ele tem dificuldade de se relacionar, ele é uma pessoa, foi muito maltratado pela mãe, sabe? Então eu vou dar uma insistida, né? Porque ele ainda não percebeu que ele me ama, porque como ele tem dificuldade de acessar o amor dele, de se entregar, ele fica criando barreiras. Então tudo bem, eu vou entender isso e vou convidar de novo, vou insistir. Ai, gente, já fiz muito isso, né? Tenho muita vergonha de lembrar que eu fiz isso, porque eu tava sendo totalmente projetiva, eu não tava vendo a realidade, a pessoa tava declarando explicitamente quem ela era, mas eu não queria ver.
Até que chega o dia que a pessoa vem falando, viu, eu não quero, para de insistir, sai do meu pé, eu não tô afim, não tô na mesma vibe que você. A pessoa vem te dar real, né, te dar esse tapa na cara e você, mas, meu Deus, que decepção. Mas como assim decepção? A pessoa tava declarando desde o começo quem ela era. Ela tava, com todas as atitudes dela, ela tava mostrando explicitamente qual era a dela. E você se decepciona, porque você projetou, você se iludiu. Né? Então, gente, eu sei que é muito chato a gente cair na real, a gente perceber que uma pessoa não tá tão envolvida no vínculo como a gente tá. Muitas vezes a gente idealiza, a gente projeta a nossa luz no outro, a gente queria muito que aquele vínculo acontecesse de acordo com a nossa idealização, e aí muitas vezes, sem perceber, por inconsciência mesmo, a gente fica querendo trazer aquela pessoa como um personagem para completar nosso castelinho, né? Nossa idealização, nosso sonho encantado. Só que a gente não percebe que aquela pessoa não está disponível para isso. Como fala o Arli, né? Às vezes a pessoa até gosta da gente, mas o ego da pessoa não tem preparo para viver o relacionamento naquele momento, naqueles moldes que a gente idealizou como sendo perfeito. Né? E a gente fica lá batendo na tecla, insistindo, e fica obsessivo, se torna uma pessoa chata, invasiva. E aí o que acontece? Eu vejo muito isso acontecer, que como os homens eles têm mais dificuldade de expressar o que eles sentem, de falar o que eles sentem, porque muitas vezes quando eles expressam aquilo que eles sentem, uma mulher começa a chorar, eles não sabem como lidar com aquilo, né? Ou a mulher começa a ter um piti, a dar um surto, então muitos deles preferem se afastar gradativamente sem falar nada. Às vezes até tava numa dinâmica de relacionamento com aquela mulher, mas aí o cara percebe que não tem tanta afinidade, que não tá sendo muito legal pra ele, ele começa a se afastar. Ele prefere não jogar a verdade pra mulher e falar, olha, não tô mais afim. Então ele começa a se afastar. Ou porque ele pode ser mau caráter mesmo, que é manter aquela mulher ali cativa pra quando ele precisar a mulher tá ali. Ou porque realmente ele não sabe como lidar com o sentimento. Ele não sabe expressar a verdade dele, ele não sabe como explicar pra ela que ele não quer mais sem ofendê-la. Porque isso eu já vi relato de muitos homens me falando isso, que quando eles contaram pra mulher que eles não queriam mais, a mulher deu um show, sabe? Começou a gritar, começou a dar um piti, e o cara, tipo, não sabia como lidar com aquilo. A mulher começou a chorar, e o cara, por não saber lidar com o sentimento, ele ficou desestruturado. Então, muitas vezes os homens eles optam por ter esse afastamento sem falar a verdade, porque às vezes a mulher é meio louca, ela não sabe como reagir diante dessa situação, acaba fazendo escândalo, dando piti, amaldiçoando até a 10ª geração do cara, indo no trabalho dele dar show. Tem muita mulher louca por aí, muito homem também desequilibrado, gente. Então, às vezes o cara não sabe como fazer. E não é por mal, ele não foi educado assim, ele não aprendeu a olhar para os próprios sentimentos, a expressar os próprios sentimentos. Tem mulher que faz isso também, tá, gente? Isso não é um comportamento só masculino. Eu falo mais de mulheres dando piti e os homens se afastando, porque foi o que eu mais ouvi relatos. Né, de mulheres enlouquecendo porque o cara não queria mais ficar com ela e fazendo um puto escândalo. E o cara fala pra ela, como que eu vou falar pra menina que eu não quero mais? Eu não tô preparado pra lidar com o show que ela vai dar, com o escândalo que ela vai fazer. Né? Então muitas vezes por isso alguns optam por se afastar gradativamente. Então, se você começa a perceber que o cara que você estava saindo já não te responde mais suas mensagens com a mesma frequência, se isso acontece uma vez ou duas, ok, não vai encanar. Às vezes ele estava com uma vida meio corrida, né? E não deu pra te dar, e não deu pra te dar a atenção que ele te dava antes. Então tudo bem, ok. Mas se é uma coisa recorrente, se a pessoa nunca tá disponível, você sempre chama pra sair, ele nunca quer, ou dá uma desculpa, ou vai chegar super atrasado e você sente que a pessoa não tá muito presente ali, né? E você insiste, e isso se repete, e se repete. E tem uma hora que tem que cair fora, né? Tem uma hora que tá na hora de você manter sua dignidade. Tem uma frase bárbara do Ali Cravo, dentre as muitas frases incríveis dele, que ele fala assim, mais vale chorar a perda de uma boa química sexual do que chorar uma única lágrima pela perda da dignidade.
E a gente, como às vezes a gente tem essa idealização que a gente nunca vai encontrar uma pessoa igual, aquele medo da solidão, porque amar tá tão difícil, né? Às vezes a gente tem essa crença que qualquer estrupício que aparece, por pior que seja a relação, mesmo que ele te dê 5% de atenção e você dê 95% de atenção pra ele, tá valendo, você se submete, porque é melhor isso do que nada. Aí o que acontece? Qual o sinal que você está emitindo para o universo? Qual a crença que você está reforçando? Qual o padrão de comportamento que você está consolidando na sua vida? Universo, me mande mais estrupícios porque eu mereço ser ignorada. E você fica cultivando a rejeição. Aí você chora, que fulano... Você fica cultivando a rejeição e cultivando, e o padrão se mantém. Quanto mais tempo você mantém uma relação indigna, mais aquilo ganha força, mais aquilo se solidifica e mais difícil é você sair daquilo depois. Então, gente, depois de tomar muito, né, tomar muitos tapas na cara, depois de já ter projetado muitas coisas em alguns parceiros que eu tive, enfim, a pessoa declarando explicitamente quem ela era na minha cara, esfregando na minha cara assim quem ela era e eu não queria ver. Eu não queria ver, porque eu queria que a pessoa fosse do jeito que eu idealizava. Então a pessoa mostrava a realidade pra mim e eu fazia questão de não enxergar. E acontecia até, gente, olha só, o universo era tão escancarado que acontecia, por exemplo, teve um caso que eu frequentava um cabeleireiro lá da minha cidade e tinha um amigo dessa pessoa também frequentava esse mesmo cabeleireiro que eu ia, e essa pessoa não sabia de mim, né? Esse outro cliente do meu cabeleireiro não sabia de mim. E ele começou a contar todos os podres dessa pessoa que eu tava saindo para esse meu cabeleireiro. E aí contou um monte de podre e tal, e isso chegou até mim, e ainda assim eu não queria ver. Então não é que o universo não traz a verdade tá aí a todo momento, é só a gente parar, silenciar e sentir, mas a gente não quer, às vezes a gente prefere acreditar numa ilusão. Muitas vezes é mais cômodo a gente se iludir do que ver o óbvio, né? A coisa tá escancarada na nossa frente, tá ali em neon, a pessoa tá falando um não ali em letras garrafais, em neon, com purpurina, e a gente, mas será? E se eu insistir? Gente, o negócio tá escancarado, hello! Mas a gente não quer ver. E eu não culpo ninguém por isso, que eu já passei por isso, eu sei como é difícil muitas vezes a gente encarar a realidade, a gente prefere acreditar nas idealizações, porque às vezes a nossa autoestima é tão baixa que a gente se submete a qualquer coisa, né? O medo da solidão é tão grande, o medo de ficar sem amor é tão grande, só que quando a gente tem medo a gente já tá vivendo, como falou ali, quando a gente tem medo da solidão a gente já tá na solidão, só que a gente não percebe. Então, às vezes a gente tem tanto medo que a gente se submete a qualquer coisa, a gente aceita qualquer coisa, faz qualquer negócio, qualquer coisa tá valendo pra gente não ter que se encarar, que olhar pra dentro, que silenciar o ego, que sentir de fato o que a gente quer de verdade, a gente acaba se submetendo a qualquer vínculo indigno e acaba reforçando a crença. Então, meu amigo, minha amiga, se aquela pessoa não está correspondendo à altura, se isso aconteceu 1, 2, não espera chegar à terceira para você perceber que aquela pessoa não está interessada em você, que a dinâmica dela não é a mesma que a sua. Se você estiver disposto a reduzir a sua intensidade na relação e se submeter a uma outra dinâmica, a menos intensa, se aquilo não for um prejuízo para você, ok. Mas se aquilo que a pessoa tiver para te oferecer é muito pouco perto da sua necessidade, cai fora. Não fica mantendo isso, porque senão você vai reforçando essa crença da indignidade e o padrão se mantém. Dessa pessoa vai embora, vem outro estrupício para reforçar a crença de que você só merece lixo, Vem outro estrupício. E o padrão se mantém e se mantém e se mantém. Então, para mudar de padrão, você precisa mudar de atitude, mudar de consciência. Começa a meditar, começa a focar mais em você, a perceber como você é interessante mesmo, Eu já dou essa dica várias vezes em vários vídeos, tem um vídeo que eu falo sobre autoestima especificamente, que está aqui no canal.
você começa a mudar a consciência, você vai percebendo que você não precisa ficar atraindo esse tipo de vínculo destrutivo para te provar que você é um estrupício. Porque sempre que você aceita uma relação indigna, você fala pro universo que você é um lixo, que é para ele te mandar mais coisas que vibram nessa frequência para você manter esse padrão. Então, ao primeiro sinal de perceber que aquela relação não é digna para você, não fica pagando para ver, não fica esperando a coisa piorar para você ter certeza, tá? Cai fora, porque a cada sinal de indignidade que você dá pro universo, você vai se acabando por dentro, você vai se autodestruindo, você vai acabando com a sua autoestima, sempre que você mantém um relacionamento indigno. Gente, essa é a minha sugestão de hoje. Espero que esse vídeo, que foi mais papo reto, né, tenha tocado o coração de pelo menos alguns de vocês. Se você gostou desse vídeo, lembre de deixar o seu curtir aqui embaixo, de compartilhar com seus amigos. E claro, se você quiser fazer um trabalho para melhorar o seu padrão de relacionamento, para mudar completamente a sua percepção relacional, tem 2 trabalhos que eu recomendo muito, tem vários que eu recomendo, mas hoje eu vou falar especificamente de 2, que é o Coaching Relacional com Arly Cravo, que é assim, para quem quer mudar a vida relacional em todos os sentidos, gente, é algo muito transformador. Eu não conheço nada melhor, assim, é um trabalho que vai no ponto, ele é uma pessoa extremamente sensível, empática, que percebe a necessidade do cliente, ele não tem aquelas soluções inbox, né? É uma pessoa totalmente perceptiva mesmo. Através do trabalho com ele eu mudei muito a minha vida para melhor, tudo mudou para melhor. Então recomendo assim com muita convicção, porque eu sou cliente dele e eu sei como o trabalho dele é revolucionário. Outro trabalho incrível também que eu recomendo muito é o Theta Healing, que é uma técnica de cura quântica, de retirada de crenças nas células. Recomendo muito o meu pai, que é uma pessoa extremamente luminosa, uma pessoa super amorosa, super sensível também, uma boa capacidade de empatia, que pode te ajudar a transformar suas crenças. Eu já vi muita gente com problema relacional, com problemas financeiros, com uma carreira tava toda estrupiada, né? A vida não andava, que fez o Theta Healing e conseguiu mudar esse padrão de consciência, né? Através do acesso consciente ao estado de onda cerebral teta, é possível transformar crenças negativas em positivas e assim atrair uma nova realidade. Pode, tem o evento online Foco no Afeto, que é gratuito, todas as quartas-feiras às 20 horas, todas as instruções ficam no mural do Arly Cravo no Facebook. Eu sou a coordenadora do evento, então quem tiver dúvida pode entrar em contato comigo. O evento é gratuito, gente. As palestras são maravilhosas, tem espaço para meditação, espaço para pergunta e tudo de grátis. É isso, gente. Um grande beijo e até os próximos vídeos.